Olá, boa noite a todos. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos que nos acompanham. Mas também nós não podemos esquecer daqueles que vão nos ver em outros momentos, que Assim, nós rogamos ao Pai as suas bênçãos. assim seja. Eu queria fazer uma breve apresentação. A Sandra já é parceira nossa aqui no GAEB, nas nossas lives. A Sandra Fiore é lá de Araraquara, interior de São Paulo. Ela atua na Casa Espírita, União Espírita Pascoal Gross. E hoje ela é a nossa convidada. Ela vai abordar o tema aí que já foi divulgado. Então eu vou fazer, como já é de costume, a leitura do livro Fonte Viva para a gente harmonizar o nosso ambiente. A lição de hoje é de número 52, 152, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O título é Vem. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Está lá em Apocalipse 22, 17. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingisses o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflições e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem, ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. E, portanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres, estás fatigado, tropeça sobre os fardos do mundo, vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste os enseios de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e que nem todos os dias são iguais. Então, foi essa a nossa leitura de hoje, de abertura. Eu queria convidar todos agora para que possamos fazer a nossa prece, nós temos as nossas lives. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecidos estamos mais uma vez, precisamos aqui pelo seu nome, através das forças sociais. Nós precisamos, Pai, através do estudo de hoje, ter o melhor conhecimento da nossa trajetória nesse plano, que a espiritualidade possa incluir a nossa iniciativa, o estudo que ela trouxe para nós hoje, que nós consigamos extrair do estudo de hoje a orientação para o nosso caminhar, a orientação para que possamos orientar aquelas pessoas que convivem conosco diariamente, seja nos locais de trabalho, seja em nossos próprios lares, nas nossas rodas de amigos, as nossas convivências nos nossos bairros, a nossa cidade.
que nós possamos ser um dos divulgadores da doutrina espírita, levando mais um pouco de entendimento a todos esses nossos irmãos. Que o Senhor possa também, Pai, adentrar todos os lares nesta noite, de todos aqueles que acompanham conosco neste momento esta live, e de todos aqueles também que acompanharão amanhã através do nosso canal do YouTube. Que essas palavras possam ser renovadoras e transformadoras. Pedimos também neste momento por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, seja ela na saúde do corpo físico, financeiramente, emocionalmente, que o Senhor possa estar amparando a cada um deles neste momento e possa também estar enviando seus mensageiros espirituais a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em situações de rua, abandonados, muitas das vezes pela sociedade, também a aqueles nossos irmãos lá do Rio. E pedimos a vossa permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Sandra, daqui a pouquinho eu retorno, tá? Obrigada, querido. Até breve. Deixa eu deixar você sozinha na tela aqui. Boa noite, meus amigos queridos. Estou vendo aqui a Tânia, já está conosco. A Regina. Sejam bem-vindas. É um prazer, mais uma vez, estar nessa página virtual do GAEB. Eu agradeço muito a oportunidade. E o assunto ao qual traremos hoje, se alguém tiver alguma dúvida, poderá deixar a sua pergunta aí, que no final nós iremos responder. Mas também poderão entrar lá nas minhas redes sociais, no Facebook, que é sandra.fiore.35, ou Sanfiore no Instagram, né? Sanfiore. E vocês podem deixar as suas perguntas lá, que nós responderemos a qualquer uma delas, desde que seja, obviamente, acerca da doutrina espírita. E hoje nós vamos estar falando sobre riscados do mundo dos vivos. Nossa, muitos podem estar pensando o que isso significa. Na verdade, é uma instrução que os espíritos trouxeram a Kardec, que é possível encontrar na Revista Espírita de 1866, que fala exatamente sobre a transição a qual nós já estamos passando e a regeneração da humanidade. Mas para que a gente possa entender um pouco melhor o que vem a ser riscado do mundo dos vivos, nós vamos dar aí uma contextualizada em alguns ensinos da doutrina espírita. Por exemplo, o espiritismo ele já vem nos dizendo há bastante tempo, né, desde a sua codificação, a respeito da regeneração da humanidade, e os tempos são chegados. Inclusive, muitos aguardam o final do mundo, o fim do mundo, e a volta de Jesus. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido algumas pessoas de outras denominações religiosas, nossos irmãos, dizerem que estão aguardando Jesus voltar, que Jesus iria voltar. E muitos acreditam, inclusive, que no final dos tempos, quando Jesus voltar, todos aqueles que já morreram irão ressuscitar. Mas é o cuidado que nós temos que ter com as interpretações dos evangelhos. Os evangelhos são importantes? São. Qual que é a diferença do evangelho, da Bíblia, digamos, dos textos que é considerado sagrados, Antigo e Novo Testamento, com o evangelho segundo o Espiritismo? Kardec compilou os ensinamentos morais do Cristo e trouxe numa linguagem acessível a todos nós, porque sabemos o quão difícil é pegarmos lá os evangelhos e interpretarmos, né? Fazermos essa hermenêutica que se faz necessário para entender de fato o que Jesus quis dizer com determinados assuntos. Então, esse cuidado é preciso ter. Então, nós vamos lá, né, falar um pouquinho sobre esse momento de transição e tentar entender, né, o que seria esse final dos tempos, esse fim do mundo que muitos aguardam e como Jesus iria retornar.
Jesus, todo mundo sabe que Jesus, ele viveu, né, em Jerusalém. Ele viveu em Nazaré. Ele vivia em Nazaré. Depois, ele viajava muito, ele ia muito para Jerusalém. E estando em Jerusalém, quando ele estava em Jerusalém, ele costumava ficar lá no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, ele tem uma gruta. Então, ele costumava ficar lá. Ele se abrigava durante o calor, quando era muito calor, a gruta era fresca, e à noite, quando esfriava, ela já era mais aconchegante. Quando ele não estava em Jerusalém, ele ia para Betânia, na casa de Marta e de Maria, que eram as irmãs de Lázaro. Mas é bem ali, né, é bem próximo ali a Jerusalém. Mas quando ele estava no Monte das Oliveiras, onde ele costumava também a passar os seus ensinamentos aos seus discípulos, onde ele costumava fazer as suas orações, e ele foi lá que ele proferiu o sermão profético. Ou seja, se vocês pegarem o Evangelho, lá as Escrituras, Mateus 24, vocês vão ver que todo esse capítulo, ele fala exatamente sobre esse sermão profético, sobre essa mudança e transformação que ocorreria na Terra. Então, Jesus fala que, nesse sermão profético, algumas coisas iriam acontecer, como catástrofes, como dores, como muitos falsos profetas viriam, e nós vemos isso perfeitamente, cada um interpretando Jesus à sua maneira. Guerras iriam acontecer, fomes, pestes. Acabamos de sair de uma Covid, né, de uma pandemia. Então, todas essas coisas aconteceriam nesse momento de transição. E aí, os seus discípulos, curiosos com aquilo que Jesus estava dizendo, eles perguntam: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Por conta disso, a sua vinda e o fim do mundo, muitos interpretaram que Jesus voltaria como numa nuvem, né, como lá está, mas é uma linguagem obviamente figurada, alegórica. Jesus não vai voltar numa nuvem. E a questão também do fim do mundo. Por inúmeras vezes foram feitas previsões de que realmente o mundo iria acabar. Inclusive, houveram datas, né, do término do mundo e que o mundo iria acabar. Algumas profecias como Nostradamus, calendário maia, a profecia de Fátima, né, sobre a Terceira Guerra, todo mundo acreditando que, de fato, o mundo iria acabar. Mas nós vimos que essas datas passaram e, de fato, nada aconteceu. Mas será que o mundo pode acabar? Como entender esses ensinamentos proféticos de Jesus, principalmente à luz da doutrina espírita? Bom, vamos pegar o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 41, quando Kardec pergunta: pode um mundo completamente formado desaparecer, disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Então, Kardec está perguntando: é possível que o mundo acabe? Aí os espíritos respondem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres, ou seja, nada é estático, tudo muda e tudo se transforma. Então, isso acontece o tempo todo. Às vezes a gente liga a televisão e vê, olha, viram que uma estrela morreu, né? O surgimento de uma nova estrela, ou apareceu um novo planeta. Então, Deus está renovando o tempo todo, né? Isso acontece o tempo todo. Mas com a Terra, isso não vai acontecer, não agora, não é? Por quê? Porque é importante que nós aqui continuemos. Agora, o mundo, de fato, não vai acabar, mas é preciso um alerta importante. Qual seria esse alerta? O homem é a única grande ameaça que nós temos de fato. Então, não é Deus que iria acabar com a Terra, mas o homem precisa tomar cuidado com aquilo que ele faz. Vocês já imaginaram se o Putin resolve hoje apertar um botãozinho e fazer uma guerra nuclear? Muita gente iria morrer com isso, né? Se houvesse uma guerra nuclear. Mas a espiritualidade, ela está sempre atenta e para tentar evitar essas tragédias maiores que o mundo, de fato, possa sofrer, essas catástrofes, como, por exemplo, uma guerra nuclear. Mas a espiritualidade, às vezes, inspira algumas pessoas a tomar algumas atitudes que vai acabar, de alguma forma, beneficiando todo mundo. Inclusive, o idealizador, digamos, do euro, né,
lá na Europa foi uma tacada de mestre, porque esse tipo de união que ocorreu, ela implica na coordenação das políticas econômicas e orçamentais, é uma política monetária comum e forte, né, que é um interesse comum entre vários países, portanto, uma única moeda, né, que, na verdade, surgiu o euro. Foi, de fato, uma tacada de mestre, porque o que aconteceu com o euro? Uniu os países. Então, isso acaba evitando alguns conflitos graves, porque o maior conflito que acontece normalmente entre os países são conflitos econômicos, são interesses econômicos. Agora, uma moeda forte em vários países, isso faz com que esses países se unem em torno, né, de um ideal comum, evitando, portanto, algumas guerras ou algumas atitudes nesse sentido. Mas nós temos muitos órgãos que tentam evitar guerras. Nós temos a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, nós temos a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, nós temos a TNP, que é o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, nós temos a OSCE, né, que na verdade se escreve OSCE, que é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que é uma organização regional que visa promover a paz e a estabilidade em toda aquela região ali da Europa, através do diálogo e, obviamente, da cooperação entre os países que fazem parte, né, dessa organização. Então, vocês veem, as pessoas estão de todas as formas tentando evitar catástrofes maiores, né? Que são essas guerras, são esses conflitos bélicos que nós podemos dizer. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas, obviamente, a espiritualidade está evitando a todo custo que haja, de fato, uma terceira guerra. Então, conforme esse sermão profético de Jesus, como nós podemos entender, por exemplo, o que ele disse, né, sobre o final do mundo e a sua própria volta, ou seja, a volta de Jesus. Na verdade, o que nós podemos interpretar com isso é que, na verdade, vai terminar uma era, vai ser o fim de uma era e o começo de uma nova era, ou seja, nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações, que é o fim de uma era, para começar uma nova era, que seria, de fato, a regeneração. Até porque, quando as pessoas dizem que Jesus vai voltar, nós não entendemos dessa forma Jesus vai voltar, porque ele nunca foi embora. Ele é responsável pelo nosso planeta, ele é o co-construtor do mundo ao qual nós vivemos, né? Desse planeta que nós chamamos de Terra, que é a nossa casa. Então, ele vai ficar conosco até quando for necessário, quando nós não precisarmos mais dele. E, com certeza, quando nós não precisarmos dele, chegaremos a um estágio evolutivo que talvez nós também não precisemos mais do planeta qual nós vivemos. Nós podemos ir para outros mundos, ou o nosso mundo vai alavancando e vai melhorando de fato. Até porque Jesus, né, ele fala exatamente da sua responsabilidade em relação ao planeta, quando nós vemos lá em João, capítulo 8, versículo 58, quando ele diz: em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Então, ele já estava aqui muito antes de Abraão, porque ele já era o quê? O responsável pelo planeta qual nós vivemos. Agora, quanto à sua volta, não seria ele voltar, na verdade, como muitos pensam, em corpo e espírito, mas ele voltaria nos nossos corações. Porque foi para isso que ele veio. Jesus é um grande semeador da humanidade. Ele veio semear a mensagem do Pai, os ensinamentos de Deus, as leis de Deus em nossos corações. Então, ele vai estar conosco em cada um de nós, no nosso comportamento, na nossa vivência cristã, no desenvolvimento das virtudes que são tão importantes para nós. Ou seja, nós precisamos daquele equilíbrio que nós dizemos, nós precisamos da moral, assim como nós precisamos também do intelecto, nós precisamos das virtudes, mas desenvolver também a nossa inteligência, o nosso intelecto. Agora, quanto à elevação de categoria, quando nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, aí só Deus de fato sabe. Porque o próprio mestre, nesse sermão profético, ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
Então, só Deus é que sabe exatamente quando nós vamos merecer deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Então, essas datas limites que o pessoal costuma dar, isso não existe. Pode ser uma data limite, por exemplo, que vai acontecer alguma coisa, uma mudança, mas não deixar ainda de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Nem os espíritos sabem quando isso vai acontecer, porque o próprio Cristo disse: vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, ou o dia que ele vai determinar. Não, agora vai chegar o momento de vocês passarem ou elevarem, né, para um mundo de regeneração. Então, o mundo não vai acabar, não agora. Deus não iria criar esse planeta lindo e maravilhoso, que é o nosso planeta, esse planeta Terra, com todo carinho, com tudo que contém neste planeta para a nossa vida material, para que deixasse que tudo acabasse. Antes, né, o que vai precisar de fato é que cada um de nós possa de fato se mudar e se transformar. O que deve acontecer é acabar de fato uma era de egoísmo, onde o orgulho de fato é muito latente, onde o mal é predominante, porque o que predomina ainda hoje é o mal, para chegar a um tempo de espíritos mais elevados e regenerados. Então, é um tempo onde haverá menos guerras, né, como nós estamos vendo hoje, né, guerras acontecendo, nós vemos na Rússia, na Ucrânia, nós vemos em Israel e em Gaza, né, essas violências todas acontecendo, essas divergências ocorrendo, esses conflitos armados ocorrendo. Ainda vemos muita violência verbal, violência física, a gente vê vaidade exacerbada. Então, isso só vai acontecer quando nós chegarmos a viver num mundo onde a fraternidade será maior, ou seja, onde nós vivermos mais em função de ajudar o nosso próximo, de estender a mão para o nosso próximo, porque o que é fraternidade, senão a irmandade? Mas há fatores positivos. Nós estamos percebendo que, apesar de estarmos vendo guerras acontecerem, conflitos bélicos acontecerem, conflitos sociais acontecerem, nós estamos vendo, diante de uma catástrofe que está acontecendo no Sul, o Brasil todo mobilizado para tentar ajudar os seus irmãos em sofrimento. Isso é um fator positivo. Por quê? Porque, às vezes, nós não sabemos o sentimento que nós temos, né, que às vezes acaba despertando diante das coisas que se apresentam. Então, nós não sabemos até onde somos capazes de ir, ou aquilo que somos capazes de fazer. Basta acontecer uma catástrofe como essa que está acontecendo para as pessoas se mobilizarem. Foi lindo de ver, apesar da tristeza, obviamente, de ver os nossos irmãos sofrendo, mas pessoas saindo do norte, do nordeste, do centro, todo mundo indo tentar, muitos tentando ajudar os nossos irmãos do sul e muitos fazendo campanha para, de fato, poder ajudar aqueles nossos irmãos. Imagina, 85% do Estado ficou debaixo d'água. Então, vejam, o final do mundo não vai ser o final de um mundo material, e sim o final de uma mudança no sentido de moral mesmo. Quando uma nova geração ela vai se erguer e depende de nós prepararmos essa nova geração que está chegando. Porque olha o quão importante é uma família, né? Porque a família é aquela que vai dar as primeiras noções de moral para esses espíritos que estão chegando, porque quando o espírito ele encarna, podemos dizer que ele chega numa família, do 0 aos 7 anos, aquele espírito está praticamente adormecido as suas tendências, né? E isso vai sendo despertado aos poucos. Por isso que é importante a primeira educação, a educação de 0 a 7 anos, e a família é fundamental para preparar esses espíritos para essa nova geração, esses espíritos que serão, que comandarão, digamos assim, que serão responsáveis pelo mundo a qual nós estamos vivendo. Então, os espíritos que não atingirem essa maturidade espiritual serão degradados, ou seja, haverá uma
emigração. O que é uma emigração? É uma saída, né, desses espíritos que não atingiram uma maturidade espiritual, que irão para outros mundos. Como isso já aconteceu, quem é espírita, já vem estudando alguns livros, por exemplo, Exilados de Capela, que fala daqueles espíritos que viveram num outro mundo e que vieram aqui para a Terra porque o mundo ao qual eles viviam atingiu um nível evolutivo que eles não conseguiram acompanhar. Quer dizer, eles desenvolveram o intelecto, mas não desenvolveram a moral. E nós vimos que é preciso as duas asas, que de fato possam dar o equilíbrio. Então, eles foram o quê? Eles vieram para cá, eles foram degredados, vieram para a Terra e aqui ajudaram na evolução material do nosso planeta, porque eles trouxeram uma bagagem de conhecimento, embora eles não lembrassem, mas diante das necessidades, eles foram desenvolvendo técnicas que eles traziam consigo, e até hoje, muitos estudiosos não sabem como as pirâmides foram feitas, né? E muitas construções, a escrita, a arte, a medicina, eles trouxeram muitas informações que deram contribuição para alavancar o nosso mundo, que era um mundo primitivo, para um mundo de provas e expiações. Isso é o que vai acontecer agora com esses espíritos que não conseguirem atingir essa maturidade espiritual. Mas também vai haver uma imigração, ou seja, espíritos mais evoluídos que virão de outros mundos para o nosso planeta. E eles vindo para o nosso planeta, eles vão dar grandes contribuições no sentido, né, de exemplo para todos nós. Porque nós sabemos que o bem, ele acaba de alguma forma contagiando. Então, esses espíritos que são mais evoluídos, que vão encarnando na Terra, eles vão trazer e dar, de fato, essa contribuição para alavancar mais rapidamente o progresso do nosso planeta. Mas isso não acontecerá de imediato, até porque, se olharmos a nossa volta, ainda falta muito para que haja essa mudança considerável, porque ainda, como nós falamos, o mal é predominante. Na época da codificação, quando Kardec estava ali debruçado no livro A Gênese, um espírito chamado Dr. Barry, ele disse a Kardec que, naquela época, né, há mais de 150 anos atrás, 160 anos atrás, ele disse a Kardec que a transição já havia começado há 100 anos. Então, nós hoje entendemos que essa transição já está há 260 anos. Vocês percebem que não é assim da noite para o dia que as coisas acontecem? Então, quanto tempo mais vai levar? Nós já estamos há 260 anos, mais ou menos, nesse momento de transição. Talvez possamos ficar mais 100 anos, mais 150, 200, não sabemos o quanto for necessário para chegarmos a esse estado de regeneração. Então, nessa comunicação, inclusive recebida por Kardec em abril de 1866, conforme consta lá na Revista Espírita do mesmo ano, o Espírito diz que a Terra não será transformada por um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. Então, não vai acontecer o que nem aconteceu no passado, de ter caído um meteoro aqui e acabou com aqueles animais enormes que nós chamamos, né? Os dinossauros todos foram exterminados porque houve ali esse meteoro que caiu e acabou com todos esses animais. Não é nada disso que vai acontecer. Porém, né, os espíritos dizem que alguns desvairados, ele está falando a questão dos homens, provocarão destruição e darão origem a sem números de flagelos e de calamidades, sem quererem, na verdade, apressarão esse advento da era da renovação. Então, nós estamos vendo que realmente o homem, né, esses desvairados, estão tomando algumas atitudes que estão comprometendo o nosso mundo, o mundo a qual nós vivemos, né? A prova disso é esse aquecimento global. Como alguém podia imaginar, por exemplo, que nós vimos recentemente nos noticiários, Dubai, enchente em Dubai,
Nós estamos vendo a chuva aqui no sul, como nós no Rio Grande do Sul, mas nós estamos vendo furacão acontecendo agora, essa semana, ontem, acho que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, toda essa mudança no clima é de responsabilidade nossa, daquilo que nós, de fato, estamos fazendo. Então, esses desvairados, a qual os espíritos estão dizendo que provocarão destruição. Então, não é Deus, na verdade, que vai acabar com o mundo, mas nós, enquanto homens e herdeiros de Deus, precisamos tomar muito cuidado com a casa a qual nós vivemos, que é o planeta Terra. Vejam, nos evangelhos diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como amar a Deus se as pessoas estão destruindo aquilo que Deus construiu e Deus está em toda a sua obra? Deus está nas suas criaturas, assim como está na sua criação. Então, quando nós destruímos a natureza, de alguma forma nós estamos nos distanciando de Deus, porque Deus está em todo lugar. Então, esses desvairados, na verdade, são homens ambiciosos, inescrupulosos, que não cuidam daquilo que Deus, de fato, nos deixou, né? Dessa maravilha que é o nosso planeta, porque no sistema solar não existe planeta igual ao nosso, embora haja vida em todo lugar, até no Sol há vida, mas uma vida que nós não conseguimos ver, enxergar com os olhos da matéria, mas existe vida. Mas vida igual a nossa aqui na Terra é só o nosso planeta. Existem outros mundos, com certeza, com vida igual a nossa. Mas nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deixou. Então, os homens estão fazendo guerras, quando, na verdade, as pessoas poderiam, em pleno século XXI, tentar conversar diante de uma mesa de forma diplomática e resolver os problemas sem ter que pegar em ar. Então, vejam, vai ser meio que demorar um pouquinho para que as coisas, de fato, possam acontecer, né? Para que as coisas possam mudar. Então, vejam, nós estamos vendo sem números de flagelos, de fato, acontecerem. Mas a maioria dos flagelos que acontecem, a responsabilidade está onde? Nas nossas atitudes. Algumas catástrofes é de responsabilidade do homem. Vejam, 70% das doenças que nós possuímos, ela tem a origem no animal, do descuido do homem. Por exemplo, o HIV, ele veio do macaco. O ebola, do macaco. A varíola, do macaco. A gripe suína, ela vem da onde? Dos porcos. A gripe aviária, das aves. Covid-19, que nós saímos recentemente, veio do quê? Conforme dizem os especialistas, os estudiosos, veio do morcego. O sarampo, por exemplo, é um vírus que teve uma origem numa peste bovina que aconteceu por volta de 528 a.C. e está até hoje entre nós, né, a questão do sarampo, que é preciso vacinar, né, e as pessoas estão deixando a vacina de lado, quando a vacina salva vidas. Nós precisamos vacinar os nossos filhos. O meu filho não tinha, hoje, com 30 anos, né, e o outro com 40, mas eles não tinham mais aonde carimbar. Eu vacinei, dei todas as vacinas nos meus filhos, e hoje muitos pais estão ali reticentes no que diz respeito a vacinarem os seus filhos. Por exemplo, a dengue, a zika, a chikungunya, vem de um mosquito. Mas isso acontece por quê? Porque as pessoas não estão cuidando direito dos seus quintais. Estão deixando entulho, e aí vem todas essas doenças. Percebe que a responsabilidade é nossa por tudo que acontece no nosso mundo, né, no nosso planeta? A responsabilidade é do homem. Agora, continuando a análise da mensagem que Kardec recebeu, né, dos espíritos, eles dizem que nós chegaríamos numa época que a marcha se apressaria e, quando isso acontecesse, veríamos um aumento considerável de suicídios, até mesmo entre as crianças. Olha, de 2000 a 2012, eu não tenho as estatísticas atuais, mas de 2000 a 2012, houve um aumento de 40% de suicídio entre crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.
Então, vejam, e os espíritos dizem que qual seria o motivo para esse aumento de suicídio nesse momento de transição? Eles dizem que a loucura jamais terá ferido o número de homens que antes da morte seriam riscados do mundo dos vivos. Serão esses os verdadeiros sinais dos tempos. Então, o que seria, que é o título do tema qual trouxemos hoje, riscados do mundo dos vivos? Ou seja, esse momento de transição que nós estamos vivendo, aonde a dor e o sofrimento têm aumentado consideravelmente, muitos serão riscados dos mundos dos vivos através do quê? Do autoextermínio. As pessoas que acabam optando por tirarem a própria vida. Então, a loucura, que era um termo que utilizava-se antigamente, mas hoje não se usa mais, mas sim transtornos mentais. Então, a loucura, na verdade, que era esse termo que se usava, mas é possível encontrar em algumas das nossas literaturas, como nós vemos aqui, que Kardec nos traz, são transtornos mentais. Na verdade, são alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa. Ou seja, são transtornos da mente, do cérebro, na verdade. E a Organização Mundial da Saúde diz que o maior número, a causa maior, digamos assim, do suicídio seriam exatamente a depressão. E a depressão faz parte do transtorno mental. Entre os transtornos mentais, que antigamente se chamava loucura, nós vamos encontrar a ansiedade, nós vamos encontrar a epilepsia, distúrbios alimentares, dependência química, autismo, demência, esquizofrenia, síndrome de burnout, transtorno obsessivo-compulsivo, tudo isso que está ligado diretamente ao cérebro das pessoas é chamados de transtorno mental. Muda-se o comportamento. Então, existe, por exemplo, na questão da ansiedade, pessoas que são ansiosas, mas têm uma ansiedade leve. Existem aquelas que têm uma ansiedade mais acentuada, assim como a depressão. Existem aquelas pessoas que têm uma depressão leve, mas tem aquelas pessoas que têm uma depressão mais grave. E são doenças que precisam ser tratadas. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde diz que 85% da população mundial tem algum tipo de transtorno mental. Eu estou para dizer que é 100%. Eu quero ver quem não tem ansiedade. Eu, por exemplo, eu sou ansiosa, né? Mas a minha ansiedade não me atrapalha. Eu não preciso de medicamento. O máximo que eu faço, às vezes, é atacar uma geladeira, sentir vontade de comer alguma coisa, e vou lá e faço isso. Quando já está prejudicando a nossa vida, o nosso relacionamento, aí é preciso, de fato, correr para buscar ali ajuda. Então, quando ele fala que antes da morte, né, muitos seriam riscados do mundo dos vivos, ou seja, antes da morte, chegou o momento, porque todos nós temos um tempo de existência na Terra. Né, e só Deus é quem sabe o momento em que vamos desencarnar. Ninguém sabe, somente Deus. E essa vida é preciosa demais. Mas tem pessoas que acabam tirando a sua própria vida diante da dor, diante do sofrimento. Então, em vez de aguardar a morte natural, que nós chamamos, deixar a matéria e retornar à pátria espiritual, algumas pessoas acabam antecipando o seu retorno à pátria espiritual. Ou seja, ela tira a sua vida material e chega do outro lado muito decepcionada. Porque ela, na verdade, a pessoa que tira a própria vida, o que ela quer? Ela quer fugir da dor. Ela não quer se matar, ela não quer tirar a vida, ela quer matar a dor que ela está sentindo. Por isso que ela acaba optando, muitas vezes, pelo suicídio. Mas o suicídio não é o caminho. O caminho é enfrentar. Porque eu sempre costumo dizer, depois de uma noite escura, sempre vem a luz de um novo dia. Tudo passa. O Chico tinha a frase, né, um quadro em cima da sua cama. Tudo passa. Hoje nós estamos enfrentando um momento difícil? Sim, mas vamos ter paciência, uma resignação ativa, acreditar que as coisas de fato vão mudar.
e as coisas mudam. Então, hoje, se eu tiro a minha vida física, eu vou deixar de viver amanhã momentos de felicidades, coisas boas que poderiam acontecer na minha vida, mas eu estou me privando disso ao tirar a minha vida. Então, nós temos que buscar solucionar. Quando eu digo resignação ativa, é buscar soluções para aquilo pela qual eu estou enfrentando. Então, nós temos que começar a ver, sentir de forma clara essa transformação, porque nós estamos percebendo que as coisas estão mudando. Muitas catástrofes estão acontecendo, catástrofes pessoais, coletivas, né? Como eu disse, conflitos bélicos, sociais, conflitos morais. Porém, todas aquelas pessoas que desencarnam diante dessas catástrofes, foi o caso do Covid ou é o caso da enchente do Sul, essas pessoas que desencarnaram por quê? Porque encerrou-se um ciclo. A pessoa só vai antes do tempo quando ela tira a própria vida. Agora, se ela desencarnou na enchente, é porque, de fato, aconteceu de terminar a fase dela, digamos assim, no mundo a qual ela está vivendo e para retornar à pátria espiritual. Agora, se não fosse, de repente, a enchente, a qual ela desencarnou no Sul, se não fosse o Covid, a qual muitos desencarnaram também, ela ia desencarnar por um infarto, um acidente qualquer de carro, de moto, de avião, ela poderia ter um AVC ou poderia ter alguma outra doença. Porque a morte é uma fatalidade, porque quando chega a hora, não tem como evitar. Mas é preciso esperar um momento. Só Deus é que sabe de fato. Agora, as pessoas antecipam, às vezes, a sua ida ao outro lado através do suicídio, mas também através do aborto. Quando você aborta, você está evitando que aquela pessoa tenha a chance de viver e evoluir. A eutanásia, pena de morte. Então, são situações que você acaba abreviando a vida da pessoa aqui na Terra e ela acaba retornando à pátria espiritual. Agora, a negligência com o nosso templo sagrado, que é o nosso corpo, também pode nos levar antes da hora. Pessoas que usam droga, bebida, pessoas que não cuidam da saúde como deveriam cuidar, elas podem antecipar o seu retorno à pátria espiritual e ser considerado suicida indireto. Foi o caso de André Luiz. Quem leu o livro Nosso Lar? André Luiz foi considerado um suicida, mas ele não se suicidou. Mas ele cometeu alguns abusos, né, de bebida, de sexo, coisas desse tipo, que o acabou levando, né, de retorno antecipadamente à pátria espiritual. Então, esses transtornos mentais, conforme dissemos, a causa maior desses transtornos do suicídio é a depressão, que faz parte do transtorno mental. A dor e o sofrimento, ela pode, de fato, nos desarmonizar. Levaram a algumas patologias ou algumas psicopatologias. Então, as psicopatologias são os transtornos mentais, né, que é a depressão, a ansiedade, essas síndromes, esses transtornos todos que nós falamos. Mas também podemos vir a ter alguma patologia. Você pode desenvolver uma úlcera, uma urticária, até mesmo um câncer você pode desenvolver se você não souber lidar com a dor e o sofrimento. E Kardec tratou muito bem, né, dessa questão de dor e sofrimento em várias obras da codificação, mas, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, ele traz exatamente, é o maior capítulo do Evangelho. Ele trata exatamente da questão dos aflitos, ou seja, tudo aquilo que pode gerar dor e sofrimento, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender, para que a gente possa buscar mecanismos para aliviar aquilo pelo qual nós estamos passando. E a dor, ela é também uma ferramenta de aprendizagem. Então, a dor, quando ela é intensa demais, a pessoa não está suportando aquilo, às vezes ela acaba optando, né, de forma equivocada pelo autoextermínio. Mas, como eu disse, isso não é solução. O caminho, de fato, é Jesus. É conhecer aquilo que ele nos deixou. Principalmente conhecer Jesus à luz da doutrina espírita, porque Jesus foi o grande mestre da humanidade. E ele disse, eu vos enviarei o Consolador, que dirá tudo aquilo que eu disse e muito mais. Então, o Espiritismo, ele vem clarear um pouco mais os ensinamentos de Jesus. Então, para conhecer e para entender Jesus, nós precisamos conhecer Kardec. Kardec no sentido do quê? Da sua obra, daquilo que ele deixou. E nós precisamos, em conhecendo Jesus,
vivenciar aquilo que ele deixou, os seus ensinamentos, colocar em prática, tocar os nossos corações, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança. Então é preciso também, né, através da doutrina espírita, um dos pilares da doutrina espírita é falar sobre a imortalidade da alma. É falar sobre a reencarnação, é falar sobre a fenomenologia. E quando nós sabemos que somos espíritos imortais, com a oportunidade que Deus nos dá das várias vidas sucessivas, porque a vida é única, as oportunidades é que são muitas. Eu estou tendo a oportunidade hoje de estar matriculado na escola da vida. Eu estou tendo a oportunidade de estar podendo aprender. E eu agradeço a Deus a todo momento, porque existem 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, querendo voltar para a Terra e não estão tendo essa oportunidade. Enquanto isso, nós estamos aqui. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para que nós possamos aprender, para que nós possamos servir, porque nós viemos aqui para trabalhar. A Terra não é um resort, gente. Nós não estamos aqui para passear, não. Nós estamos aqui para aprender e também para trabalhar. Então, não adianta fugir da vida. Agora, quando se enfrenta um problema, você não está suportando, busque desabafar. Existem, por exemplo, o CVV, no 188, existe alguém do outro lado disposto a nos ouvir. Você não precisa nem se identificar, mas bote para fora, faça aquela catarse, sabe? Tudo aquilo que você está sentindo pode colocar para fora. Agora, ou então você procura um profissional da área da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta, um neurologista, porque nós podemos estar, às vezes, enfrentando a dor, mas desenvolvendo uma psicopatologia. Você pode estar ali, de repente, com uma depressão, e a depressão é doente. Então, se é uma doença, ela precisa ser tratada. E tratada por quem? Por médico, porque você pode estar com falta de endorfina, serotonina, ocitocina, adrenalina, que são hormônios que são importantes para o nosso bem-estar. Então, esses desequilíbrios hormonais é que faz com que, muitas vezes, nós tenhamos algumas doenças psicológicas. Agora, a transformação da Terra, nós já vimos, já começou, conforme o Dr. Berry falou, há 100 anos antes de Kardec, mais 160 anos de doutrina espírita, há 260 anos. Porém, somente quando cada um de nós se conscientizar da responsabilidade e da atitude do bem, o planeta vai se elevar na categoria dos mundos. Porque o que hoje impera, infelizmente, ainda é muito o orgulho e o egoísmo. Nós trazemos isso conosco. Alguns mais, outros um pouco menos, mas todos nós ainda trazemos. Aquelas pessoas que não pensam no próximo, aquelas pessoas que se acham donas da verdade, aquelas pessoas que querem ser ouvidas a qualquer custo. É como está acontecendo aquela guerra na Rússia e na Ucrânia, né? Não tem uma guerra sem sentido, mas tem alguém que acha que tem razão de fazer guerras em vez de conversar. Portanto, não deixemos que os problemas façam com que desistamos da vida. Não sejamos riscados, né? Ou seja, nós sairmos desse mundo a qual nós vivemos antes do tempo. Vamos viver, vamos valorizar a vida, porque a vida é o bem mais precioso que Deus nos deu. Porque é aqui que nós alavancamos o nosso processo evolutivo. E vejam, e é uma bênção saber que eu posso mudar a minha vida, não é o outro. Sou eu. Deus nos dá oportunidade para mudarmos aquilo pelo qual nós estamos enfrentando. Porque, olha, tudo depende somente de nós mesmos. Mas, como diz o Evangelho, ajuda-te, que o céu te ajudará. Façamos a nossa parte, que com certeza a espiritualidade estará presente também para nos ajudar. Que a paz do Cristo esteja em todos os corações. Se houver alguma pergunta, nós estamos aqui para responder, senão nós vamos encerrar. Então, se não houver nenhuma pergunta, nós vamos encerrando, agradecendo a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de podermos estar todos aqui, mesmo enfrentando todos esses problemas e essas
dificuldades, mas que possamos alimentar a nossa fé e a nossa esperança, que a espiritualidade que trabalha em nome do amor, que trabalha em nome de Jesus, possa sempre estar ao nosso lado, nos inspirando, nos incluindo, para que nós possamos fazer o nosso melhor. Que possamos servir ao nosso Pai com toda humildade, alimentando a nossa fé para enfrentarmos todo e qualquer problema que possamos enfrentar no nosso caminho. E que, de fato, Jesus possa estar em nossos corações, hoje e sempre. E que assim seja.